No capítulo 14 de João, Jesus explicou aos seus discípulos que teria que se ausentar por algum tempo da presença deles. Logicamente, eles se sentiram extremamente tristes com essa notícia e Jesus se apressou em consolá-los. Jesus esteve com seus discípulos por cerca de 3 anos, mas agora era a hora de completar a obra que veio fazer neste mundo e então partir para o santuário celestial, onde continuaria a sua obra de intercessão pelo seu povo até o último dia. Mas os discípulos não ficariam sozinhos nesse interim, pois Jesus disse, João capítulo 14, versículo 16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Note a expressão outro. Jesus foi o grande consolador dos seus discípulos, mas agora ele precisava partir. Entretanto, não deixaria seus discípulos órfãos, pois mandaria alguém extremamente necessário para a vida deles, o Espírito Santo. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender a importância do Espírito Santo na vida do crente. Deixe aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações na palavra todas. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos e família. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Seria função do Espírito Santo lembrar os discípulos das coisas que Jesus havia dito. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também fazia parte da sua obra convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para guiar os discípulos a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Certamente a obra dele não seria uma obra independente, pois a sua função era glorificar o próprio Jesus, exaltando sua pessoa, seu poder e sua obra. João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Além disso, a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos seria a garantia de que os discípulos de fato pertenciam a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para estar para sempre com os discípulos, ou seja, eles não poderiam viver sem este Espírito. Isso nos fala da importância do Espírito Santo para a vida do crente. Não dá para conceber um crente sem o Espírito Santo, pois ele é absolutamente vital para que o crente conheça a Jesus e receba a salvação. Um crente sem o Espírito Santo, em hipótese alguma, é um crente. O Espírito Santo em toda a Bíblia simboliza a capacitação do povo de Deus. Ele é a fonte da vida, do poder e da autoridade. Podemos ver isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Espírito agiu na criação do mundo, pairando sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De algum modo, ele foi responsável por fazer com que surgisse vida do caos que era a terra sem forma e vazia. O Espírito capacitou homens no Antigo Testamento para construírem o tabernáculo. Êxodo capítulo 31, versículo 3 a 5. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenho e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engate, para entalho de madeira, para toda sorte de labores. Além de ungir os reis, os profetas e os sacerdotes para a missão que precisavam desempenhar. Números capítulo 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Juízes capítulo 3, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia,
contra o qual ele prevaleceu. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. A promessa do Espírito Santo sempre esteve ligada a um tempo de restauração espiritual, familiar e material. Isaías capítulo 32, versículo 14 e 15. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Jesus disse aos discípulos que o Espírito iria capacitá-los para a tarefa que precisavam desempenhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o Espírito é o grande dom de Deus para o seu povo. Uma vida cheia do Espírito Santo é o que Deus idealizou para o seu povo. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dar mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, sei que o Senhor deseja nos abençoar de maneiras incontáveis, que exigem que teus fiéis creiam sem ver. Ajuda-nos a ter fé na tua palavra e nas tuas promessas, bem como no teu amor e na tua bondade e no teu poder. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está respondendo nossas orações, mesmo quando não podemos ver a resposta. Ajuda-nos a entender tudo o que precisamos saber a teu respeito, bem como o teu Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Encha-nos com teu Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova hoje e trabalha poderosamente na vida dos teus filhos fiéis. É o que peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama. Creia nisso.